Aula: Amostras aleatórias, estatísticas de ordem e distribuições amostrais. 1. Amostras aleatórias. Quando falamos em amostra aleatória, estamos nos referindo ao processo de selecionar um subconjunto de elementos de uma população de forma que todos tenham a mesma probabilidade de serem escolhidos. Esse conceito é fundamental porque só conseguimos fazer inferências estatísticas confiáveis sobre a população se a amostra for representativa e não enviesada. Os principais tipos de amostragem são: amostragem aleatória simples. AAS. Cada elemento da população tem a mesma probabilidade de ser incluído. Exemplo: sortear 20 nomes de uma lista de alunos. Amostragem estratificada. Divide a população em grupos homogêneos, chamados de estratos, e retirar-se uma amostra de cada estrato. Exemplo: dividir por sexo ou faixa etária e sortear de cada grupo. Amostragem por conglomerados. Divide a população em grupos heterogêneos, os conglomerados. Sorteia alguns desses conglomerados e pesquisa todos os elementos dentro deles. Amostragem sistemática. Escolhe-se um ponto inicial ao acaso, a partir dele, seleciona-se os demais de forma periódica, por exemplo, a cada 10º elemento da lista. Nas provas, normalmente o foco maior recai sobre a amostragem aleatória simples. 2. Estatísticas de ordem. Agora, entrando em estatísticas de ordem, suponha que tenhamos uma amostra com N observações. 2. X. X. 2. X. N. Se colocarmos esses valores em ordem crescente, obtemos menor ou igual que 2. Menor ou igual que menor ou igual que X. Menor ou igual que X. 2. Menor ou igual que X. N. Chamamos X. De mínimo amostral e X. N. De máximo amostral. Portanto, estatísticas de ordem são medidas obtidas a partir da organização da amostra em ordem crescente. Exemplos: o mínimo amostral, o máximo amostral, a mediana, que é o valor central quando a amostra está ordenada, os quartis, decis e percentis. Essas estatísticas de ordem são importantes em distribuições não paramétricas e em estatísticas robustas, como a mediana, que é menos sensível a valores extremos. 3. Distribuições amostrais. Agora chegamos a um conceito central da inferência estatística: a distribuição amostral. O que é uma distribuição amostral? É a distribuição de probabilidade de uma estatística calculada a partir de uma amostra aleatória. Por exemplo, se coletarmos várias amostras e calcularmos a média de cada uma, o comportamento dessas médias forma a distribuição amostral da média. Se coletarmos várias amostras e calcularmos a variância em cada uma, obtemos a distribuição amostral da variância. Ou seja, a estatística é o valor calculado na amostra, e a distribuição amostral descreve o comportamento dessa estatística quando repetimos o processo de amostragem várias vezes. Exemplos importantes: distribuição da média amostral. X. Emoticone triste. Se a população é normal, a média amostral segue também uma distribuição normal, com média. Mi e variância. Sigma. 2. Sigma. 2. Ou N. Mesmo que a população não seja normal, pelo teorema central do limite, quando o tamanho da amostra é grande, a distribuição da média amostral se aproxima da normal. Distribuição da variância amostral. 2. S. 2. Emoticone triste. Se a população é normal, a estatística 2. Sigma. 2. Sigma. 2. N1. S. 2. Segue uma distribuição Q quadrado com N1 graus de liberdade. Distribuição T de student. Quando a população é normal, mas a variância populacional é desconhecida, usamos a estatística igual Mi T igual S N X Mi T N1. Essa é a base para muitos testes de hipóteses. Distribuição F surge quando comparamos duas variâncias amostrais. A razão entre variâncias segue uma distribuição F, que é muito usada em análise de variância, a nova. 4. Conexão entre os tópicos. Observem como tudo se conecta. A amostra aleatória é o ponto de partida, garantindo que os dados representem a população de forma adequada. As estatísticas de ordem são medidas obtidas a partir da amostra organizada, como o mínimo, o máximo e a mediana. As distribuições amostrais descrevem o comportamento de estatísticas como a média, a variância ou a proporção, quando repetimos o processo de amostragem.
É justamente essa estrutura que justifica o uso de testes de hipóteses e intervalos de confiança na estatística. 5. Resumo para provas. Amostra aleatória. Cada elemento da população tem chance igual de ser incluído. Estatísticas de ordem, obtidas a partir do ordenamento da amostra, como mínimo, máximo, mediana, quartis. Distribuições amostrais. Descrevem o comportamento de estatísticas quando repetimos o processo de amostragem. Média amostral, normal, pelo teorema central do limite. Variância amostral, Q quadrado. Média padronizada com variância amostral, T de student. Razão de variâncias, F de Sedecor. Questões comentadas. Questão 1. Amostra aleatória simples. Em uma amostra aleatória simples, cada elemento da população possui a mesma probabilidade de ser escolhido, mas diferentes amostras de mesmo tamanho não têm, necessariamente, a mesma chance de serem selecionadas. Gabarito, errado. Comentário. Na amostragem aleatória simples, não apenas cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado, como também todas as possíveis amostras de mesmo tamanho têm a mesma probabilidade de ocorrer. Questão 2. Estatísticas de ordem. O mínimo e o máximo amostrais são exemplos de estatísticas de ordem. Gabarito, certo. Comentário. As estatísticas de ordem são aquelas obtidas após ordenar a amostra. Assim, o x, 1, é o mínimo e x, n, é o máximo. Ambos pertencem ao grupo das estatísticas de ordem, assim como a mediana e os quartis. Questão 3. Distribuição da média amostral. Se a população é normalmente distribuída, a média amostral terá distribuição normal, independentemente do tamanho da amostra. Gabarito, certo. Comentário. Essa é uma propriedade fundamental. Quando a população é normal, qualquer estatística linear da amostra, como a média, também segue distribuição normal, mesmo para n pequeno. Questão 4. Teorema central do limite. O teorema central do limite garante que, para qualquer população, a média amostral terá distribuição normal exata quando n é suficientemente grande. Gabarito, errado. Comentário. O TCL garante que a distribuição da média amostral se aproxima da normal à medida que n cresce, mas não é normal exata, a menos que a população de origem já seja normal. Questão 5. Distribuição da variância amostral. Se a população é normal, a estatística U 2 sigma 2 sigma 2 n1 s 2 segue uma distribuição Q quadrado com U n 1 graus de liberdade. Gabarito, certo. Comentário. Esse resultado é clássico. A variância amostral, ajustada por U n1, segue distribuição Q quadrado quando a população é normal. É a base para testes de hipóteses sobre variâncias. Questão 6. Distribuição T de student. A distribuição T de student surge quando a média amostral é padronizada utilizando-se o desvio padrão amostral, no lugar do desvio padrão populacional. Gabarito, certo. Comentário. A estatística igual mi T igual S N X mi segue a distribuição T com U n 1 graus de liberdade. Esse resultado é crucial para intervalos de confiança e testes de hipóteses quando sigma é desconhecido. Questão 7. Distribuição F. A distribuição F é obtida como razão entre duas variâncias amostrais independentes, cada uma associada a uma distribuição Q quadrado. Gabarito, certo. Comentário. A estatística F é definida como o quociente de duas variâncias amostrais independentes, cada uma dividida pelos seus respectivos graus de liberdade. Muito utilizada na análise de variância, a nova. Questão 8. Estatísticas de ordem e mediana. A mediana amostral não é considerada uma estatística de ordem, pois resulta de uma medida de tendência central e não de ordenamento da amostra. Gabarito, errado. Comentário. A mediana é, sim, uma estatística de ordem, já que depende da posição do elemento quando os dados estão ordenados. Portanto, está no mesmo grupo do mínimo, máximo e quartis. Taxinha resumo dos pontos-chave reforçados pelas questões. Amostra aleatória simples. Todos os elementos e todas as amostras de mesmo tamanho têm chances iguais. Estatísticas de ordem, mínimo, máximo, mediana, quartis. Distribuições amostrais, média, normal ou aproximação normal, variância, Q quadrado, média padronizada com variância amostral, T de student, razão de variâncias, F. Conexão com o teorema central do limite.